Meu irmão e minha irmã, mais uma vez chegamos ao domingo e estamos impossibilitados, devido à excepcionalidade de nossa época, de estarmos juntos aqui na igreja. Contudo, a primeira igreja presbiteriana e as suas congregações estão disponibilizando a você e a qualquer outro via internet uma liturgia completa para que você, em culto doméstico, louve, ore, engrandeça e ouça a palavra do Senhor. Leve este momento a sério, não é brincadeira. Deus é o mesmo Deus na igreja e em sua casa. Tenha reverência e temor. Por isso, vista-se para isso, pegue a sua Bíblia, ore, cante e ouça com atenção a palavra do Senhor. Não deixe que as distrações dos lares tirem a sua atenção da mensagem e de tudo mais que ocorrer. Esteja pronto e com o coração aberto para ouvir a mensagem do nosso Deus. Que Deus vos abençoe, que tenhamos e que prestemos um culto ao Senhor, digno de quem Ele é. Meu irmão, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 118. Salmo de número 118, leremos do versículo 1 até o versículo de número 4. Salmo 118, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Oremos ao Senhor. Pai eterno, nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque estamos novamente no dia do Senhor. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado acima das alturas. Não há Deus como o Senhor, o nosso Deus. Louvamos-te, ó Pai, porque Tu tem nos guardado, Tu tem nos dado aquilo que necessitamos. Tu és um Deus providente, Tu és um Deus que nos guarda, Tu és a nossa fortaleza. Tu és, ó Pai, maravilhoso, o grande eu sou. Tu és, ó Pai, aquele que nos tiraste das amarras do pecado, para que estivéssemos, ó Pai, no reino do Filho do seu amor. Louvado seja, pois, o Teu nome, ó Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Clamamos a Ti, ó Pai, que onde estivermos, o Senhor receba, ó Pai, este momento cultico que fazemos a Ti. Abençoa, ó Pai, a cada família, para que dessa forma, juntamente, louvemos ao Senhor. Esteja, pois, conosco, ó Deus. Clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, cantemos com alegria, com júbilo no coração, a esse Deus que tem nos mantido em sua presença. Louvemos com o hino de número 28, do Inário Presbiteriano Novo Cântico, hino 28. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a Ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por Ti remidos, Deus de glória, Deus de amor. Corações aos céus erguidos, celebramos Teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida
a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Meu irmão, abra sua Bíblia agora no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu convido você, meu irmão, e a sua família que está aí, a neste momento dar um pause neste vídeo e apresentar ao Senhor uma oração de confissão de pecados. Ore ao Senhor, clame a Ele. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se assim o confessarmos a Ele. Passe alguns instantes. Assim que você acabar de orar, dê play novamente a este vídeo. Com alegria, por causa do momento em que oramos ao Senhor, com a certeza que Ele perdoa os nossos pecados e nos habilita a entrar em Tua presença. Convido vocês, meus queridos irmãos, a cantarmos juntamente o hino de número 71 do Novo Cântico. Hino 71, perdão. Louvemos ao Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil.
renova este pobre coração. Amém, Senhor. Meu irmão, abra sua Bíblia agora aí no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Convido a você a ler juntamente comigo em uma só voz este salmo que diz assim: Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor, porque em momentos de aflição e também em momentos de paz, Ele continua sendo nosso Deus. E com essa alegria, agradecendo a Ele porque estamos em família, podendo adorá-lo e podendo louvá-lo, convido a você e todos que estão aí a cantarmos conjuntamente o hino de número 108, Aflição e Paz, número 108 do nosso hinário presbiteriano. Louvemos ao Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar no céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus irmãos, quero convidar vocês agora a interceder por alguns motivos. Eles aparecerão aí na tela. Dê pause no vídeo, ore por cada um deles.
Assim que terminar, dê play novamente e prossiga na liturgia. Oremos àquele que responde às nossas orações. Meu irmão e minha irmã, chegamos na centralidade do culto, que é a mensagem do Senhor para nós. Cesse todas as interferências, não tenha ruído na comunicação, para que você, deste modo, preste atenção ao que será falado. O pregador desta noite é o reverendo Fernando José Gonçalves, o pastor titular da nossa igreja. Ouça com fé e atenção a palavra do Senhor que será pregada por ele. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, clamamos ao Senhor que através do teu Espírito o Senhor possa nos iluminar o coração para que saibamos a sua vontade para nós hoje. E não apenas, ó Pai, ouçamos a tua palavra, mas a apliquemo-na na nossa vida todos os dias, de forma, Pai, que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Fica conosco, pois, ó Deus, pois precisamos do teu auxílio para entendermos as coisas que tu falarás a nós agora. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz a todos. Hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11. Do verso 1 ao verso 57, esse texto relata fatos acontecidos na vida de uma família, da família de Lázaro, Maria e Marta. Eu quero usar simplesmente 2 versículos, o verso 11 e o verso de número 21, aos quais as irmãs dizem a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Em Romanos capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como é difícil, mesmo crendo nessas palavras, aplicarmos esse texto no dia a dia da nossa vida, quando a adversidade entra pela porta da nossa casa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles aos quais Deus chamou segundo o seu propósito. Mas na hora da adversidade, a angústia, a ansiedade toma conta do nosso coração. E agimos muitas das vezes como Asaf nos mostra no Salmo 77, quando clamamos ao Senhor, quando indagamos o nosso Deus, quando colocamos as nossas orações diante do Senhor, ficamos com ansiedade no coração durante todo o dia. Quando chega a noite, não pegamos no sono. Começamos então a indagar se Deus não será mais gracioso conosco. Nós falamos com Deus e desfalece o nosso espírito. E então perguntamos: rejeita o Senhor para sempre? Deus deixou de ser generoso conosco? Acabou a sua graça? Esqueceu Deus de ser propício? Caducou as suas promessas? Ou na sua ira Ele tem reprimido a sua misericórdia? Nessas horas nós questionamos tantas coisas. Questionamos a conversão de muitas pessoas as quais nós amamos, que não se dobram diante do Senhor. Sonhos e planos que colocamos diante do Senhor que nunca se realizam. Enfermidades que acometem a nossa vida, as pessoas que nós amamos. E tudo isso, meus irmãos, faz com que nós fiquemos ansiosos. O compasso da batida do nosso coração muda. E ficamos então impacientes quando o momento requer de nós paciência. Por isso, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de esperar. Mas esperar como? Esperar por quem? Este evangelho é o evangelho do apóstolo João. Ele escreveu esse evangelho por volta dos anos 80 depois de Cristo, quando ele era
pastor da igreja de Éfeso. João ele tinha como objetivo combater aqueles que pregavam contra a divindade e a humanidade de Jesus. E ele então tem como objetivo apresentar a Jesus como o Deus encarnado, como o Deus homem, como está descrito na sua palavra já no seu primeiro versículo do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João apresenta Jesus como o Senhor. João também apresenta Jesus como o Deus que se encarnou e veio habitar entre nós, dizendo: ele era a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esse texto, então, do capítulo 11, vai retratar, então, fatos que aconteceram na família de Lázaro, de Marta e de Maria, onde Jesus pernoitava várias vezes. Eu já havia pernoitado ali naquele lugar por várias vezes. Jesus sempre esteve em Betânia, na casa de Lázaro. Betânia era um vilarejo, um bairro pobre de Jerusalém. Por isso leva o nome de Betânia, que em grego significa casa da miséria. Ficava mais ou menos uns 2.300, 2.400 metros de distância de Jerusalém. E por isso, ao olharmos para esse texto da palavra do Senhor, nós vamos então meditar nele e vamos aprender a esperar. Esperar como? Diz a palavra do Senhor, com paciência e também com esperança. O que acontece nesta família e que era um dia comum, como qualquer outro dia, Lázaro então veio adoecer, uma enfermidade séria, e pela intimidade a qual essa família tinha com Jesus, logo as irmãs mandaram chamar a Jesus. E o próprio texto do capítulo, do verso 2 e 3, eles dizem, manda chamar a Jesus e deixa muito bem claro essa questão dessa intimidade, dizendo: olha, vai, diga a Jesus que está enfermo aquele a quem ele ama. Meus irmãos, esta palavra ama traz ao nosso entendimento que havia todo um envolvimento de Jesus com aquela família, um envolvimento de amor, um envolvimento de cumplicidade, um movimento de fidelidade, de amizade entre Jesus e também aquela família. E eles mandam então chamar a Jesus diante daquele momento de aflição, de adversidade que havia tomado conta daquela casa. Mas o que acontece é que Jesus ainda permanece por 2 dias aonde ele estava. Jesus continua fazendo aquilo a qual ele fazia durante todos os dias da sua vida, ensinando, pregando as boas novas, curando, libertando. Jesus continua ainda por 2 dias naquela localidade aonde ele estava. E ele demora ainda mais 2 dias para chegar até a casa daquela família. A questão é que Lázaro veio a falecer. Quando Jesus chega à casa de Lázaro, 4 dias depois que ele havia recebido a notícia, Lázaro já estava morto. E aí eu fico pensando, o que passou dentro da mente
daquelas irmãs, no tempo a qual elas esperavam pela vinda do Senhor. Aquela vinda que era demorada, aquele Jesus tanto esperado que não chegava. O que passou na mente delas? Certamente elas começaram a pensar, porque elas presenciaram, elas ouviram tudo aquilo que Jesus já haviam feito. Certamente elas ouviram falar daquele Jesus que, quando teve o chamado de Lázaro, imediatamente Jesus foi com ele. Quando Jesus encontra com o centurião, e não é necessário nem de Jesus ir até a casa do centurião, ou seja, pela própria palavra de Jesus, pelo mandato de Jesus, o servo daquele centurião ficou curado. O que passou no coração, na mente daquelas irmãs? No coração de Marta, que quando recebia Jesus, corria de um lado para outro para dar a Jesus a melhor hospitalidade. O que passou no coração de Maria, que lavou os pés do Senhor com bálsamo e enxugou os seus pés com os seus próprios cabelos? O que passou dentro do coração dessas irmãs? Na maioria das vezes, quando a adversidade entra pela porta da nossa casa, a esperança sai pela janela. É por isso que nós vamos ver essas irmãs dizendo para Jesus as mesmas palavras: se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Demonstra que no coração delas toda a esperança havia cessado com a morte de Lázaro. Elas criam que enquanto Jesus chegasse, Jesus mudaria toda a situação, mas agora Jesus não veio e Lázaro está morto. Meus irmãos, nós somos o povo da esperança. Nós vivemos pela esperança. Se tirarmos a esperança do nosso coração, nós perdemos o sentido de toda a nossa vida. Se você espera por algo que é determinado, por uma hora marcada, isso não é esperança. Quando se trata de esperança, nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos muitos servos do Senhor que alcançaram as vitórias nas suas vidas, porque esperaram com paciência pelo Senhor. Quando olhamos para a vida de Abraão, homem cheio de esperança, quando ele já de idade, 75 anos, Deus o chama para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para que fosse para um lugar ao qual o Senhor iria mostrar. Esse homem, tendo toda a sua vida já estruturada, ele não questiona, ele simplesmente ouve e obedece à voz do Senhor, porque ele tinha esperança no seu coração que Deus iria conduzi-lo a um bom lugar. Quando o Senhor dá a ele a notícia que ele seria pai e que dele nasceria uma grande nação como as estrelas dos céus, ele simplesmente crê. Quando o Senhor diz a ele para que ele oferecesse Isaque a ele como sacrifício, ele simplesmente obedece porque havia esperança no seu coração. Ele mesmo retrata isso nas palavras as quais nós podemos ler em Hebreus, que ele tinha esperança no seu coração, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Precisamos esperar, e esperar com paciência. É pela esperança, meus irmãos, que certamente veremos dias melhores, onde tudo isso que nós estamos vivendo, isso passará. É pela esperança que contemplaremos a face do nosso Deus um dia nos céus. Como ele mesmo diz aqui no texto, no verso 25, aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Então devemos esperar como? Com paciência,
com esperança. Esperar por quem? Esperar por Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é soberano. Jesus, meus irmãos, não está preso à nossa vontade. Jesus não está preso ao nosso querer. Ele é livre. Nós, muitas vezes da nossa vida, queremos controlar o Senhor, dizendo a Ele como agir, na hora que Ele deve agir. Como os próprios discípulos do Senhor, aqui do verso 7, 8, verso 16, quando começam a questionar, a dizer para Jesus o que Ele deveria fazer, ou se Ele não estava sabendo o que Ele estava fazendo. Porque uma vez que eles haviam saído da Judéia perseguidos, teriam que voltar agora para a Judéia, eles começam a questionar se Jesus não estava percebendo isso. Às vezes nós cometemos esse erro absurdo, de tentarmos controlar, de dizer para o Senhor como é que Ele deve agir e quando Ele deve agir. Devemos aprender, meus irmãos, e colocar em prática na nossa vida, que Jesus, Ele age quando quer, como quer, da forma que Ele quer. Porque Ele é soberano quanto ao tempo. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Isso significa, meus irmãos, que Jesus vive num eterno presente. Isso nos mostra que para Ele sempre é agora. Jesus, Ele transcende ao tic-tac do nosso relógio. 1 hora, 4 dias, 1 ano, não faz diferença nenhuma para o Senhor. Jesus, Ele nunca se atrasa. Ele sempre chegará na hora certa, porque para Ele sempre é agora. E nós devemos ter no nosso coração, então, a certeza que o nosso Redentor vive e que um dia Ele virá. Devemos também ter no nosso coração a certeza que Jesus, Ele é soberano, mas Ele é soberano também quanto ao espaço. Às vezes perguntamos, por que eu? Por que a minha casa? Muitas perguntas certamente ficarão sem respostas, porque Jesus, Ele age aonde Ele quer. Por que a família de Lázaro? Porque Jesus escolheu a família de Lázaro para viver esse momento de adversidade. Porque Jesus escolheu a família de Lázaro para que nós pudéssemos ver a glória do Senhor aplicada na vida desta família. Por quê? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E nós devemos, então, ter a certeza que o Senhor, a qual nós esperamos, Ele é soberano quanto ao espaço, agindo aonde Ele quer. Jesus também é soberano quanto ao método, ou seja, Ele age como Ele quer. No verso 37, uma daquelas pessoas que estavam ali vivendo aquela situação na vida daquela família, diz o seguinte: não podia Ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Esta é a pergunta daqueles que ali estavam. Poderia sim, mas Jesus não quis. Não era essa a forma a qual Ele havia determinado. A forma poderia ser diferente? Sim, mas Ele não quis, porque Ele é soberano quanto ao método. Se o Senhor estivesse aqui, tudo isso seria diferente. Esse era o pensamento do coração das irmãs
de Lázaro. O Senhor sabe. É Ele que define a forma, o método da sua ação. Por isso, guarde isso no seu coração, coloque isso em prática na sua vida, nesses dias aos quais nós estamos vivendo. Espere com paciência, mas espere pelo Senhor Jesus, o Deus soberano sobre todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas. Ou será que o que estava acontecendo aqui, nesta família, passava despercebido ao Senhor? Jamais. Será o que está acontecendo na sua vida hoje, tudo que está acontecendo no mundo, está passando despercebido aos olhos do Senhor? Certamente que não. Ele sabe todas as coisas, nada foge ao seu olhar. Você acha que nós estamos sozinhos? Certamente que não. Jesus é conosco. O nosso Deus é Emanuel. Ele é presente na nossa vida em todos os momentos dela. O nosso Deus também é poderoso e pode fazer todas as coisas. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que é impossível a nós fazermos, Ele faz. Por isso, quando Jesus vai até o túmulo, as irmãs dizem: Jesus, já cheira mal, já é de 4 dias. Mas como eu disse, que diferença isso faz para Jesus? Para Ele, nada é demasiadamente difícil. Isso nos mostra, meus irmãos, que quando Jesus vier, quando Jesus quiser, todas as coisas vão mudar. Quando Jesus disser basta a essa situação a qual nós estamos vivendo, tudo cessará. Ele pode usar um cientista, ele pode usar qualquer profissional da área de saúde para desenvolver um medicamento, uma vacina, a qual vai nos deixar livre deste vírus. Porque Ele pode todas as coisas. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Por isso Jesus simplesmente disse: Lázaro, vem para fora. Imediatamente então Lázaro levantou daquele túmulo. Foi assim, meus irmãos, desde o passado, quando nós olhamos para a palavra do Senhor. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, que precisaram ir até o fundo daquela fornalha para verem a glória do Senhor. Foi assim com Daniel, que precisou ir até os leões para ver a glória do Senhor. Foi assim com muitos servos do Senhor, em toda a sua palavra, que tiveram que esperar com paciência, esperando pelo Deus verdadeiro e soberano. Foi assim comigo, foi assim com você. Não sei, meus irmãos, se será agora, não sei se será amanhã, não sei se será o mês que vem, mas uma coisa precisamos ter no coração: a certeza, a esperança que Jesus vem, e quando Ele chegar, todas as coisas serão mudadas. Por isso, então, a nossa oração, a nossa única oração nesta hora, deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus. Convido a você a fechar os seus olhos e a orar diante do Senhor nesta hora. Pai bendito, Senhor que sabe todas as coisas, conhece, ó Deus, o nosso coração. Conhece, ó Deus, a ansiedade.
que existe, ó Deus, em nós. O medo que muitas das vezes toma conta, ó Deus, da nossa mente. Por isso, Senhor, clamamos ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós. Abençoa-nos, ó Deus, abrindo, ó Deus, os nossos olhos, para contemplarmos, ó Deus, na palavra do Senhor, as maravilhas do Senhor. Que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam sempre atentos, ó Deus, à voz do Senhor. Que a nossa atenção esteja sempre cativa ao mover, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Pai bendito, derrama sobre nós do Teu favor, para que o nosso coração possa sossegar diante de Ti. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, que o nosso coração, ó Deus, possa esperar pacientemente pelo mover, ó Deus poderoso do Senhor. O Senhor que é o Todo-Poderoso, o Deus soberano, que tem todas as coisas controladas, ó Deus, e que nada delas, ó Deus, foge ao controle, ó Deus, do Senhor. Peço, ó Deus, a Ti, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, consola, Senhor, o nosso coração. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, pelas autoridades, ó Deus, do nosso país. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, por todos aqueles que estão envolvidos na área da saúde, ó Pai. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que choram. Ó Deus amado, no nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre nós do Teu favor. É no nome de Jesus que oramos a Ti. Amém, Senhor. Após a mensagem edificante que tivemos, quero convidar você a se colocar de pé aí na sua casa ou onde você estiver, e que assim recitemos juntamente, em uma só voz, a fé que professamos no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo e na igreja que Ele formou. Proclamemos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, convido vocês agora a abrirem seus hinários e cantarmos conjuntamente o hino de número 164 do Hinário Presbiteriano Novo Cântico, Nome Precioso, hino 164. Louvemos ao Senhor. Santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo.
esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Meus irmãos, chegamos a mais um final de culto. Eu quero orar por você e pedrar a bênção sobre a sua família e assim nos despedirmos. Oremos. Pai eterno, que o Senhor, ó Pai, receba toda essa oferta de louvor que foi feita como aroma suave ao Senhor. Queremos, ó Deus, cumprir a sua vontade, queremos confiar no Senhor, como de fato, ó Pai, Tu nos chama a atenção para confiarmos. Ajude-nos, ó Deus, a termos a nossa fé não nos homens, não nas coisas deste mundo, mas no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Clamamos ao Senhor que o Senhor intervenha na realidade e que o Senhor nos possibilite, ó Pai, segundo a Tua vontade, que voltemos à casa do Senhor, à igreja, para juntamente louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Ó Pai, clamamos ao Senhor, sentimos falta de estarmos com os irmãos, sentimos falta de adorarmos juntos. Sê propício a nós, ó Deus, e nos abençoe. Mas enquanto isso não acontecer, ó Deus, ajude-nos a permanecermos firmes na fé, a orarmos, a lermos a Tua palavra, a buscarmos, ó Pai, compreender as coisas que o Senhor tem colocado em nossa frente. Ajuda-nos, pois, ó Deus, para que sejamos filhos e filhas que honrem o Deus a quem servem. É assim que oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Receber a bênção, meu irmão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra, não somente agora, mas pela eternidade, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, espero que domingo que vem nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos na igreja, mas se isso não acontecer, divulgaremos novamente a liturgia para que você e sua família possam louvar ao Senhor aí da sua casa. Que o Senhor vos abençoe e que dessa forma nós descansemos nele. Até domingo que vem.